Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série de vídeos sobre as cidades no Mediterrâneo Antigo. Meu nome é Rodrigo Araújo de Lima, sou doutorando em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, o MAIUSP, e pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, e também bolsista FAPESP. Hoje falaremos sobre uma cidade fenícia que continua ocupada até nossos dias. Se trata da cidade de Cádiz, no sul da Espanha, a antiga Gádir. A fundação dessa cidade se dá por volta do século IX ou VIII, sendo fundada, de acordo com os autores clássicos, 80 anos após a destruição da cidade de Troia. Seu nome em fenício, Agadir, significa recinto murado, porém nenhuma muralha até o momento foi descoberta. Desse mundo fenício, poucas fontes escritas chegaram até nós. No entanto, temos muitos autores gregos e romanos que tratam sobre a Península Ibérica enquanto as terras das colunas de Héracles, ou as colunas de Hércules também. Alguns dos mitos de fundação da cidade, como que foi narrado por Estrabão, dizem que a cidade foi estabelecida seguindo as ordens do oráculo da cidade de Tiro, no Levante. Porém, Gádir só foi fundada depois de 2 tentativas mal-sucedidas em outros lugares da Ibéria. A cidade era, na antiguidade, o ambiente ideal para o estabelecimento de um assentamento fenício, por se localizar em uma das ilhas do arquipélago das Antigas Gadeiras, que hoje não existem mais. Outro fator que influenciou a fundação da cidade foi a possibilidade da instalação de um porto protegido frente ao Oceano Atlântico. Como a cidade segue ocupada até nossos dias, pouco conhecemos sobre a sua organização urbana no passado. No entanto, alguns sítios arqueológicos musealizados nos dão alguma evidência de como poderia ter sido a vida nesse passado fenício. Foi possível identificar nesse sítio fases da cidade que vão do século IX ao V. E, de acordo com os pesquisadores, a cidade na antiguidade seria uma ilhota, estaria sobre uma ilhota com diversas dunas. O século IX dá indícios já de atividade fenícia pela região, pelos achados cerâmicos e de uma construção de cor púrpura. Uma cor extremamente familiar aos fenícios, justamente porque era aquela com que eles faziam o tingimento de suas roupas. Nesse mesmo conjunto, temos muitas casas organizadas e temos cômodos também identificados, tais como as cozinhas, que podem ser indicadas pela presença do forno de tanur, muito comum, né, no norte da África. A partir do século VIII ou VI, todo o conjunto é destruído e um dos principais argumentos é que tenha havido um desastre. Uma das indicações é justamente terem encontrado um cadáver sem tratamentos mortuários, com várias fraturas pelo corpo. E também grandes manchas cinzas que podem indicar um incêndio. A cidade, na antiguidade, possuía 3 templos ao seu redor. O templo de Astarté, de Baal e de Melkart, e que provavelmente se encontrem por debaixo das fortalezas atuais. Existem poucos vestígios da destruição desses templos, né? Sabemos, na antiguidade, que eles eram importantes locais de visualização da terra e do mar, mas também poderiam ser cavernas, poderiam ser cultos realizados em cavernas. Outros assentamentos fenícios próximos também eram frequentados pelas populações locais, sendo os tartésicos os que mais dialogavam com os fenícios, principalmente os auxiliando no comércio e extração da prata, que foi muito abundante na região. No entanto, em algum momento do século VI, os assentamentos fenícios localizados em terra parecem ter sofrido uma grande redução de sua população, junto com verificadas camadas de destruição. Na contramão desse processo, outros assentamentos indígenas, conhecidos como os Ópida, se fortificam fazendo frente ao litoral dominado por todas essas cidades fenícias. Aqui cabe lembrar que no Oriente, a Fenícia sucumbe ao poder dos neobabilônicos e provavelmente perde o controle de suas rotas comerciais e de suas cidades no extremo ocidente.
A partir desse fato, pode ter se iniciado o fim das trocas comerciais entre indígenas e fenícios, dando uma crise entre ambas as populações. Sabemos que a partir também desse século, Cartago herda todas essas cidades fenícias antigas. Sobre Cartago, a professora Cristina Cormichiari tratará em um vídeo mais adiante. Os cartagineses estiveram com seus primos fenícios na Ibéria e foi em Gadir que Aníbal supostamente ofereceu seus votos a Héracles Melkart antes de invadir a Itália. O templo dessa divindade também teria sido visitado durante o período romano por Júlio César, que supostamente chorou diante da estátua de Alexandre Magno, disposta lá, por ter a mesma idade que o Macedônio e não ter realizado seus mesmos feitos. A época em que Cartago se expandia pela Ibéria foi marcada de uma grande monumentalização da cidade. Temos alguns indicativos de que as áreas hoje onde se encontra a Catedral de Cádiz, onde foi descoberto em seu subsolo o enterramento monumental de um sacerdote, com diversos objetos de prestígio e outros bens de outras localidades. As análises identificaram madeira de seu caixão como sendo originária da região do Sudão, possivelmente pela sua qualidade. E no mesmo lugar de enterramento, acreditamos que pelos vestígios arqueológicos foi erguido um monumento em forma de torre, muito comum no norte da África. Esse monumento que marcaria o enterramento desse líder religioso poderia ser um importante ponto de referência para os navegantes que vinham por mar ou por terra. Sobre o sacerdote e a sua tumba, ela sobreviveu a tudo. Né? Ela sobreviveu aos romanos, aos muçulmanos, todos que passaram por lá. O problema é que bastou uma pequena obra de saneamento básico em 1964 para dar início ao seu saque. Conhecida como a Noite de la Tumba, o episódio foi o roubo arquitetado pelo representante da igreja, o chefe de obras da cidade e o joalheiro da cidade e um operário da obra. O saque roubou tanto que restou apenas um anel que, pelo seu desgaste, parece ter sido passado de geração em geração. A única pessoa que poderia dar alguma informação sobre a localização desse tesouro poderia ter sido o operário que levou a pior parte desse botim. No entanto, alguns dias depois, ele morreu ao cair de um andaime e a partir de então, sobre o tesouro da tumba, só houve um silêncio sepulcral, nunca melhor dito. Em Gadir, no período em que Cartago dominava o Mediterrâneo, outras atividades econômicas floresceram, tais como a salgação de peixe, para a fabricação do garo, produto muito apreciado pela culinária grega e também pela romana. Posteriormente, quando a cidade passou para o domínio romano, os templos e suas divindades foram sincronizados com o panteão latino. Astarté passou a ser identificada enquanto Afrodite, Baal enquanto Zeus e Melkart enquanto Hércules. Cádiz é uma cidade historicamente muito rica e podemos observar marcas da constância do significado de seus lugares se observarmos que no mesmo local onde existiram os grandes monumentos funerários se ergueram a maior catedral da cidade e a região portuária se mantém até os nossos dias. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixe seu like aqui. Até a próxima!